Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Então, finalmente eu consegui gravar, agora a nossa primeira entrevista. Eu sei que eu falei que o objetivo do canal era esse, gravar entrevistas com os autores nacionais, pra gente poder mostrar o que a gente tem de bom. E eu tô na Filipostos, esse evento maravilhoso, o maior evento do gênero do estado de Minas Gerais. E você sabe da programação e tal, quem tá aqui atrás é a coordenadora. Dá um oi, Gisele. Oi. Vem cá. Oi. Dá um oi. Dá um tchauzinho. Gente, essa é a Gisele, a Gi, agora somos amigos íntimos. Sim. Como é que tá a feira aí? Delícia, maravilhosa. Tá ótima, né? Adorei. Bom demais. Tava lotado lá fora, né? É incrível, gostoso demais. Tô amando mesmo. Adorei ter vindo. Pessoal, vem pro Filipostos, tá? Eu posso, mas agora é só ano que vem, né, gente? Porque... ano que vem. E já tem data marcada. Então ano que vem eu já vou deixar a data aqui, que já tá confirmado pro ano que vem a Filipostos. E agradecer, torcer pra gente voltar, né, Gustavo? Torcer pra gente voltar, gente. A gente quer muito like, já deixa o like aqui. Então eu já tô com o meu xará, Gustavo Lacombe. Valeu, cara. Obrigado pela Gustavo oportunidade de falar um francês. pouquinho também. Francês, gente, que chique. Ele é autor do Destino, O Amor para o Raro. Ele é muito livro, gente. E Depois da Meia-Noite. Tá dando pra ver, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre a história do Gustavo. Ele é carioca, porque a primeira leva de entrevistas são com os autores cariocas, fluminenses e tal. E eu gostaria de... Engraçado, né? Carioca, você mora no Rio, eu moro no Rio, a gente vai se encontrar aqui Pois em é, olha Poços de só. Caldas. É o destino. É, só Deus faz as coisas certas, né? Como que começou o seu trabalho? Meu trabalho começou em 2011, quando eu decidi... Eu já escrevi um pouquinho antes, mas assim, trabalho, acho que ele começou em 2011, foi um pontapé inicial que eu criei uma página no Facebook. E essa página rolou durante uns 3 anos, até vi o convite do primeiro livro, que foi para uma editora bem pequenininha lá do Rio, um selo bem pequeno lá do Rio, que meio que me mostrou que eu poderia escrever um livro, assim, que não era um bicho de 7 cabeças, porque eu acho que a gente fica imaginando que é um monstro, né? Mas depois você entende que ele tem as suas etapas, tem os seus cronogramas, tem os seus estágios, e você entende como aquilo funciona e vê que não é tão difícil, assim. Talvez escrever seja mais difícil do que publicar. Talvez seja essa a diferença que as pessoas ainda confundem um pouco. Escrever sim deve ser difícil por causa da inspiração, tem toda essa questão. Mas publicar não é um monstro que todo mundo acha que é. Mas vamos voltar um pouco, que a gente tava conversando aqui nos bastidores. Você falou que alguém leu um texto seu e gostou do texto. Conta como é que foi isso. Eu tinha uma amiga na faculdade, que era a Luana, que virou coordenadora desse primeiro projeto. Ela me lia, ela já era uma leitora do blog, da página, e ela trabalhava nessa editora e ela apresentou o projeto pro chefe dela e tudo, falou, o que você acha? E eles acharam interessante fazer o livro, fazer o projeto e acabou dando certo, mas assim, eu tive essa ajuda. Às vezes eu acho que tem muita gente que não sabe como fazer porque realmente também não sabe quem procurar. Eu tive esse primeiro convite, então assim, foi o que a gente estava falando aqui, a gente tem que agradecer as coisas que dão certo. Muita coisa deu errado, mas algumas coisas dão certo e, pô, vão te abrindo portas, por mais que seja uma portinha, às vezes, você tem que aproveitar aquela oportunidade e ir. Show. Esses escritores que estão começando agora, qual é a dica que você dá assim? Tipo, como começar? Então, a minha dica é continuar lendo muito. Qualquer dica para qualquer escritor é continuar lendo muito, ler as coisas que você gosta, tente entender por que você gosta, às vezes até o próprio mecanismo que o outro escritor usa, porque isso pode ser bom para você aprimora, você aumenta um pouco a sua caixa de ferramenta do que escrever. Acho legal ter um lugarzinho seu, e por mais que tem muita gente que pede divulgação no Instagram, pede divulgação no Facebook, acho legal quando acontece essa parceria, mas acho que o mais primordial disso tudo é você colocar verdade no que você escreve. Às vezes não é nem a sua verdade que você vive, mas é você colocar um trabalho bem feito, você se preocupar com o que você está escrevendo, você fazer uma boa revisão. Eu confesso que eu detesto revisão. Eu gosto de escrever e publicar. Não gosto de deixar texto maturando em gaveta. Ele é jornalista, né? Formado em profissão com diploma. Com diploma. É jornalista ou publicitário? Eu sou jornalista formado pela UFRJ. Acabei não seguindo a profissão, mas me ajudou bastante. Já me fizeram essa pergunta e eu acho que me ajudou bastante, porque te ajuda a criar um poder de síntese, te ajuda a criar até um olhar sobre os fatos cotidianos. Tem essa veia de jornalista ajuda. Gente, é livro de crônicas. E aí você falou um negócio de inspiração. Mas na área da literatura, as professoras de português que analisam as obras falam que é técnica.
é só técnica pra escrever? Não, tem um pouco dos dois, tem muito sangue também. Você conseguir... Mas tem mais o quê? Qual que vem primeiro, a técnica ou a inspiração? A inspiração. Pra mim, é a inspiração. Porque você ficar diante ou do notebook, aí eu escrevo muito no celular, ou então diante de um papel em branco, é desafiador demais. Não adianta eu vou falar sobre o quê? Vou escrever sobre o quê? Então, às vezes tem que ver aquele fiozinho. Às vezes de uma frase você tira um texto inteiro. Eu gosto muito de escrever com música. Eu sou um cara muito musical. Acho que música rege a vida de um jeito. E, então, eu gosto muito de escrever. Ó, não existe, pra mim, pra falar assim de relacionamento sofrido, não existe nada melhor do que Chico Buarque, Alcione. Eu tenho muito essa pegada de MPB. E essa sertaneja agora que tá a mulher sofrência? Ajuda bastante. Já saiu uma história aí? Ajuda bastante. Já saíram algumas. Maiara e Maraísa ajuda. É, isso mesmo. Então agora vamos falar do segundo, que é o Amor para Raros, né? O Amor é para os Raros foi meu segundo projeto. Qual que é a diferença deste pro Destino? Então, eu acho que ele meio que evoluiu um pouco na questão dos temas. Eu acho que ele tem mais reflexões sobre vida e relacionamento do que o primeiro. O primeiro é muito amorzinho. Eu brinco falando que é muito amorzinho. Mas o segundo, ele já tem umas pegadas sobre vida, já tem umas questões mais entrincheiradas, assim, sobre amor, sobre o que é relacionamento. E foi um projeto meu, né? Depois de eu passei por vários perrengues por causa do primeiro livro. Então você saiu da editora? Saí da editora e decidi ficar independente. Nada contra, mas nada a favor também? Nada contra. Muito pelo contrário, eu acho que fazer o primeiro livro com a editora e passar pelas dificuldades que eu passei me ajudou a enxergar como funciona o mercado, como funciona montar esses projetos editoriais e me ajudou a fazer o que eu faço hoje, que é estar independente e conseguir me manter dessa forma. Aí o segundo a história é engraçada porque eu não tinha R$1 para fazer o livro no final de 2015 e eu morria de vontade, o projeto já estava pronto, mas eu não tinha nada para pagar a gráfica. Então a gente abriu uma pré-venda, eu sempre falo a gente porque sou eu e meu designer, e a gente pensando em estratégias. Incrível, né? É de uma menina lá do Maranhão chamada Neila Albertina. Não dá pra ver, mas é incrível a capa. Chamada Neila Albertina, ela fez essa arte, ficou linda. E ela me ajudou bastante também a dar força e tudo. Quando eu fui lá pro Maranhão, a gente se encontrou, ela me deu um quadrinho tão fofo. E aí... Você tá falando do público, né? E aí o público... Você mudou, assim? O público... O que aconteceu pra mudar o público? O público referenciou, né, o trabalho, porque eu acho que muita gente comprou o segundo para apoiar o projeto, por entender o que eu queria com o projeto, que era continuar a carreira. E eu acho que o público foi crescendo junto. Tem gente que me acompanha desde 2011, então assim, imaginar que desde 2011 alguém que te lê... 6 anos, no caso. A gente vai crescendo junto. Comecei a escrever, em 2011 eu tinha 21, hoje eu tenho 27, a gente vai mudando. E seria muito estranho se a gente não mudasse, né? Então acho que foi uma evolução natural. Mas quem lê esse aqui, você não aconselha a ler esse? Não, aconselho a ler todos. Acho que é até legal para entender como funcionou essa evolução. Eu acho que assim, o primordial é as pessoas terem uma vivência do que está sendo lido, já terem tido alguma experiência com aquilo. Então não adianta eu penso assim, não adianta o público ler sobre um público mais novo, ler sobre relacionamentos, sobre amor, sobre desilusões, sonhos, se às vezes não é a realidade dele. Eu gosto dessa empatia. E essa empatia eu acho que acontece quando a pessoa, e essa identificação acontece quando a pessoa já leu alguma coisa, já viveu alguma coisa e ela encontra na leitura o que ela já passou. Então isso é muito legal que aconteça. Então talvez esse livro seja para um público um pouco mais novo, de 14, 15, e o segundo livro já começa a ser um público mais velho, 16, 17, que começa a viver coisas mais bem desenvolvidas, assim, dos relacionamentos. Show. Uma outra pergunta que eu acho que é fundamental. Quando você viu, assim, eu sou escritor? Então, eu acho que o escritor Gustavo. É muito legal isso, porque eu acho que demora até você se identificar como escritor. Por mais que ninguém precise apontar o dedo pra você e falar assim, você agora é um escritor. Eu acho que ajuda quando as pessoas começam a te reconhecer também. Mas a sua própria identificação como escritor demora porque, poxa, você lê outras pessoas. Aí, na época eu tava lendo Gabriel Garcia Marques e falei assim, gente, isso é um escritor. Como é que eu vou me considerar escritor? Mas aí você entende que tudo tem um estágio, tudo tem um tempo de maturação, até você escrever o que você quer escrever.
demora, você depois tem que olhar pra trás com carinho pelo que você já fez. Você tem vergonha da... Jamais. Acho que eu Tem só... autor que fala assim, eu publiquei esse livro, mas eu não gosto nem de falar dele porque... Não. Eu gosto desse porque esse aqui eu já tava experiente, já tava... Eu leio alguns textos e falo assim, poxa, hoje eu escreveria diferente, mas vergonha não. Mudaria? Já mudou algum texto, né, na segunda edição, depois? Não, a gente não mudou muita coisa não. Do Destino a gente não mudou muita coisa não. Eu tenho vontade de fazer uma revisitação, né? Ver alguns textos, ver se eu mudaria, às vezes até um pouco da Mas linguagem. Você não acha que vai perder um pouco da essência do público, talvez? Em produção editorial, a gente tem uma coisa que você sempre considera a versão definitiva, o último livro revisado em vida do autor. Então, isso é que eu acho legal, que as pessoas às vezes não têm essa visão, mas que a gente que está no meio já olha. O livro é um ser vivo. Porque enquanto o autor estiver vivo, ele pode mexer no livro, ele pode mudar o livro, ele pode fazer coisas diferentes. Então aquela linguagem ali, ela pode evoluir. Então o livro ele caminha junto com você. Então eu acho que então, o livro eu não sei se ele... o autor morrer. É uma boa definição. É uma boa definição. Eu não acho que vai perder a essência, porque a essência dele tá aí, é intrínseco nele. Mas eu acho que talvez uma revisitação talvez seja legal. Sim, legal. Mas não é uma coisa que eu tenho vontade de fazer hoje. Às vezes eu leio e penso nisso, porque às vezes acontece você lendo texto em voz alta e você começa a ver aonde você mudaria. Então você escuta, né? E aí você começa a ver onde você mudaria. Mas assim, eu tenho orgulho demais do que eu já fiz. Legal. E acho super tranquilo, assim, quando você encontra gente que não gosta e gente que ama, você entende que precisa existir os dois lados. Já recebeu mensagem tipo, seu livro é ruim, odeio, cara, gente não. Cara, não sei o quê. Não, eu sei. Assim. Não. Não? Graças a Deus não. Mas assim. Mas isso eu já recebi críticas muito construtivas. Mas essa coisa do criticar por criticar, não. Não queira receber uma dessas. E acho também, cara, que assim. Não, eu já recebi críticas sobre as coisas que eu escrevo. O tema que você fala. O tema. Falar que é muito bobo, assim, mas eu acho que hoje a gente vive num mundo que precisa tanto de empatia, tanto de amor, que eu acho que a gente tem que exaltar o que a gente gosta e se alguma coisa que a gente não gosta, a gente tem que deixar pra lá, porque aí você entende, principalmente eu entendi muito com a internet que todo mundo tem espaço, todo mundo tem seu lugar, o público de tal autor não vai tirar o público do outro autor. Talvez tire assim, dois autores lançaram juntos um livro. Talvez o público escolha qual livro ele vai comprar. Porque a situação não é tão legal, não tá tão legal pra todo mundo. Tem uma rixa no meio literário, assim? Tipo, autor... Acho besteira ter rixa, cara. Porque tem público pra tudo, né? Pra todos. Eu torci o nariz pra algumas coisas. Pra alguns autores. Mas depois você entende que cada um tem seu trabalho. Cada um escreve pra públicos diferentes. E que não adianta você ficar julgando o que é bobo, o que não é, o que é relevante, o que não é. Você a matéria da Ruth Rocha de 50 anos? Não. Ela falou que Harry Potter não é literatura. Como uma pessoa de 50 anos de carreira... E aí como é que você vai virar pra Ruth Rocha criticar e falar que você tá errada? Mas aí eu acho que vai muito da sua própria maturidade, né, cara? De você... Eu aprendi a ler com Harry Potter. Aprendi a gostar de ler com Harry Potter. Eu cresci. Eu brinco falando que a gente cresceu junto, porque o último livro, quando saiu, eu tinha 17 anos. A mesma idade. Quase a mesma idade que os personagens. Eu tinha 17, quando o último livro saiu, eu tinha 17 anos, porque eu tinha a mesma idade do personagem. Então, assim, você cria uma empatia. Como é que você fala que não é literatura? Pois é. Eu acho que a literatura é o que te desperta a conhecer novos mundos, né? E tem aquele ditado que fala assim, você tem que ler, nem que seja bula de remédio. A Thalita fala muito isso, mas né? tem que ler, O importante tem que ler. É legal quando você tem autores feitos Isabela Freixo, Leita Rebouças, Paula Pimenta, que elas formam um público leitor. Às vezes até youtuber, cara, eu não vejo problema nenhum o cara começar a ler com um livro de youtuber e depois dali ele puxar para outras coisas. No livro. O importante é literalmente ler. Porque quem vai julgar se esse conteúdo relevante ou não é o próprio público. Eu acho que o que não vale a pena é você estimular um público leitor e não fazer nada com aquilo. É você não ver uma criança com um livro na mão. Como é que você entende que uma criança não gosta de ler pro colégio, mas ela anda com um calhamaço de 500 páginas, uma bíblia do Guerra dos Tronos e não gosta de ler pro colégio? Ela gosta de ler. Só que ela tá descobrindo que ela gosta de ler ainda. Gosta de ler. Mas então vamos falar um pouco quando você descobriu que era escritor. Quando que teve uma fila? Porque você já participou de evento e falava assim, nossa, um dia eu vou ter uma fila dessa? Já aconteceu? Já, muito. E quando foi a sua primeira fila, o que você sentiu? Minha primeira fila foi no Salip.
Foi no Salão do Livro do Piauí do ano passado, e que foi quando eu acho que despertei pra essa coisa de meu Deus, eu realmente sou um escritor. E teve uma fila, eu fiquei 2 horas autografando. E já conta de quantas pessoas tinham? Não lembro. E é engraçado que o Gustavo saiu do Rio para fazer sucesso no Nordeste. No Nordeste. Meu público é muito nordestino, cara. Mas é um público muito carente, sabia, Gustavo? É um público que muita gente não vai pra lá. A gente fica nesse eixo Rio, Minas, São Paulo. Tem algumas feiras literárias bem bacanas, tipo tem a Feira de Porto Alegre, que é muito legal. Mas você vê pouca coisa acontecendo lá. Aí, só que esse ano você tem Bienal em Alagoas, Bienal em Pernambuco, teve Bienal em Ceará. Sempre tem feira literária em Mossoró. Tem uns lugares assim que ainda tentam privilegiar. Mas você vê que o público do Nordeste é um público muito quando vai uma pessoa assim de fora, carente. Eles te veem como outro mundo, tipo, meu Deus! Mas agora, eu já cheguei lá no Piauí também e alguém virou pra mim e falou assim, eu acho que só tá cheio porque você é carioca. Se fosse um autor do Piauí, não teria tanta gente. Aí eu ri isso lá no Salip. Aí eu ri e falei assim, cara, ontem eu tava aqui, tinha um autor do Piauí aqui e tava mais cheio do que hoje. Falei, você tá falando uma besteira. A pessoa julga sem... Às vezes sim. Às vezes julga dessa forma. Podia ter olhado pro lado, gente, tá acontecendo um monte de coisa aqui. A gente meio que roubou o lugar. A gente tá atrapalhando os outros, né? A gente tem que ter essa noção também. A gente atrapalhando os outros aqui a trabalhar. Então, eu vou mostrar agora o livro Depois da Meia-Noite, pro vídeo não ficar muito longo. É um trabalho inovador. Você saiu completamente da sua zona de conforto, digamos assim, pra atingir um outro tipo de público. Eu sempre tive muito receio de escrever sobre sexo, cara. Esse terceiro livro... Assim, ele já julgou assim, sabe, gente? É sobre sexo. Mas não tem como... Não, sexo. É porque, assim, você falar que é literatura erótica, eu acho que é muito pouco pra falar. Não é erótico, não é pornográfico. Ele é um livro que quer promover reflexões. Ele tem, sim, eu quero bater no machismo, eu quero promover reflexões, eu quero que quebrem-se tabus e que as pessoas tenham mais... Eu não quero que a gente sente numa mesa de bar e fale sobre o assunto abertamente. Não é essa a ideia. A ideia é que com quem você tem que conversar, com quem você precisa conversar, que é as pessoas com quem você divide a vida, ou seu parceiro, seu namorado, seu namorado, tem a vergonha de não conversar. seus pais. A literatura é um meio que... Porque quando criança era assim, né? Você pegava aquele livro no colégio e alguém falava, nossa, tem uma parte de sexo. Aí você ia lá, só lia. Eu acho que ainda existe muito um preconceito e existe uma vergonha das pessoas, o que eu acho super normal, cara. Eu acho que a maturidade sexual das pessoas é uma coisa que é de cada um. Mas eu não quero que as pessoas leiam e comecem a conversar com todo mundo. Eu quero assim, quem tem um namorado, quem tem alguém pra se relacionar, converse mais, que seja um assunto mais aberto. Que às vezes você vê pessoas que se relacionam há 3, 4 anos, não é errado. Eu acho que cada um sabe o que faz na vida. Aprende errado, digamos assim. Eu acho com quem conversar sobre aquele assunto. O difícil é que assim, você vê pessoas que se relacionam há um tempo, mas que não tem abertura pra falar de sexo. Você fala assim, meu Deus, se você não conversar com o seu namorado, com a sua namorada, às vezes com os seus pais, você vai conversar com quem? Então, isso que eu ia te perguntar, conversar com o pai. Você tem 27 anos. Você conversa sobre Conversa abertamente. Lógico, não abertamente, explicitamente. Assim, tem um diálogo. Com meu pai, eu acho que desde de moleque. Então desde moleque, eu acho que o homem com o homem fica um pouco mais fácil. Mas assim, com a minha mãe foi um pouquinho mais velho, mas tudo antes dos 18, porque eu comecei a namorar com 15. Então... E o constrangimento? Houve um constrangimento? Gisele vai dar 8 oi pra gente. Ok. Eu peço pra ele esperar, aí você pega ele depois, então... Tá acabando. Então assim, eu acho que esse entendimento tipo, com mãe, com pai... ainda? Não, às vezes eu fico sem graça. Às vezes eu fico sem Como graça. Você chega, pai? Então, mãe, como é que não, foi acho que às vezes isso? não lembro, cara. Eu acho que foi uma coisa natural. Foi natural? Você acha que é uma coisa mais natural? Os pais também deixarem uma abertura para trabalhar? Acho legal. Acho legal os pais se colocarem à disposição. Porque às vezes adolescente se fecha muito, né? Então é legal eles sim se colocarem à disposição e mostrarem que o assunto não é um monstro, não é um bicho de 7 cabeças e que pode ser conversado e que às vezes é melhor você conversar com o pai, com a mãe, do que aprender tudo na rua. Cara, eu sei que é complicado, porque cada um tem a sua opinião, assim, mas essa é um pouco da minha visão. Acho legal ter essa conversa. E o público, como é que tá sendo a repercussão desse? Porque é um trabalho tá sendo muito bom, cara, tá sendo muito bom. Esse livro tem
Janeiro, fevereiro? Já lancei em março. Em março. Há pouco Lancei há tempo. pouco tempo. Mas como é um projeto que desde janeiro ele está em pré-venda, ele é um projeto que ele já vem, você já vem criando aquela Mas aí expectativa. você ainda já divulgou na pré-venda que era cantado desse tempo? Já, não. E você Isso acha que tudo essa você moda sempre de livro erótico ajudou no livro? Ou... ajuda, eu acho que ajuda bastante. Tem muita gente que eu acho que ainda torce o nariz, mas assim, ajuda bastante. Quando você vê um livro como 50 Tons de Cinza vendendo que vende, você sabe que tem espaço para literatura que fala de sexo. Então, é você aproveitar esse público. E eu escrevi o terceiro porque o público quis também, porque os textos eram bem recebidos. Eu nunca fiz nada muito explícito, nunca fiz nada para constranger. Eu sempre tentei colocar amor, carinho no que eu escrevo, no que eu falo. E não muda só porque eu tô falando de sexo, não muda isso. E é um terceiro livro ou foi um projeto paralelo Foi um além do que você tá... Foi um terceiro livro. Normalmente. Foi um terceiro livro e eu sou muito orgulhoso dele, cara, de ter escrito. E tenho certeza que quando eu olhar pra trás e estiver lançando, sei lá, o terceiro livro de sexo, eu vou assim, não, tudo começou no Depois da Meia-Noite. Depois da meia-noite. E a questão do público, é mais jovem, mais idoso? Não, o meu público, eu acho que meu público cresceu junto comigo e eu acho que hoje é um público mais velho. É um público que vai de 18 a 25 ali, é um público jovem, adulto e que tá descobrindo coisas junto comigo. E isso é que é bacana. É legal ver a simpatia quando alguém te manda uma mensagem e fala nossa, me identifiquei com o que você escreveu, estou passando pela mesma coisa. E aí você vê que tem alguém com quem dividir. Eu tento ser muito atencioso nas minhas redes sociais, tento responder todo mundo. Mulheres. Muito mais feminino, muito mais feminino. Você pretende alcançar o público masculino também? Você Gostaria muito que um livro homens bom, lessem esse livro. Pode ler. É um livro... Acho que homem pode ler todos os 3 livros, mas assim, eu acho que o texto que ele mais vai se identificar é com o terceiro, porque eu falo muito sobre machismo. Eu não quero pautar nada, mas eu quero que as pessoas reflitam sobre as próprias opiniões, reflitam sobre como elas agem e como que todos nós temos que ser feministas, como todos nós temos que deixar o machismo de lado e ver que criar simpatia melhor com o feminismo. No bastidor você me disse que o público LGBT mais... Eu tenho um público gay, mas feminino, que é como eu escrevo muito como se fosse uma mulher, tem uma pegada meio Chico Buarque da vida, eu acho que cria um pouco dessa identificação. Eu escrevo muito pra mulher, como se fosse mulher. Eu sou o som. É bom que tem um fundinho musical. É um fundinho, né? Então eu acho que tem muito isso. Tem muito isso e é bacana também que ter esse tipo de público. Eu não tento direcionar. Não tento direcionar meu público, mas acho que o texto tá aí e é pra quem sentir empatia por ele. E agora, só pra finalizar, a questão independente. Você é independente? Sou independente. Como que você faz a sua divulgação? Tudo pela internet. Tudo de internet. Tudo na internet. Você sairia do independente hoje pra uma editora? Porque independente você tem a liberdade de fazer tudo, né? Você faz a capa do jeito que você quer, você faz a diagramação do jeito que você quer, você faz a divulgação do jeito que você quer. Cara, sendo bem sincero, eu só sairia hoje dessa plataforma que eu tô se fosse muito vantajoso pra mim. Se fosse uma editora que me colocasse com distribuição nacional, umas coisas que às vezes começam a parecer meio grandiosas demais. Nós que a gente não tem pretensão de virar um grande autor do dia pra noite. Sim. Mas Mas de 2001, eu não tenho... 2007, pra cá, 2011 no caso, pra cá já é pequena a trajetória. Eu tenho Você o primeiro coisa, livro saiu no final de 2014, né? Meu primeiro livrinho saiu no final de 2014. Então, são 2 anos só, 2 anos e pouquinho de trajetória. Você já é o Gustavo Lacombe no Brasil inteiro. Ah, não, mas é besteira isso, cara. Não me sinto assim ainda. Tem gente que fala assim, famosinho. Não me sinto assim. Eu sou um cara que tenho meus temas para escrever e que tento todo dia escrever um pouquinho mais de alguma coisa interessante. E a sua pegada jornalística criar um público relevante. Na sua escrita? Você Acho que ajuda. A formação jornalística ajuda no poder de síntese, poder de olhar o cotidiano de uma forma legal, com um olhar mais apurado, né, de jornalista. Ajuda bastante nisso. Agora, a dica para os autores... Mas o autor que estava falando, só pra gente concluir aqui, sobre ser independente, é você entender como funciona o mecanismo. Publicar um livro não é difícil. Eu juntei com o meu designer. O que é difícil é você saber para quem escoar a produção. Cara, dinheiro, se você tiver um público bacana, ele compra a sua ideia igual eu fiz. Só que assim, às vezes a gente conversa algumas coisas aqui e o cara que tá começando, que não tem ninguém que lê ele ainda, ele fala assim, pô, mas até eu ter isso. Até eu ter isso.
Por isso que eu falo, a ideia mais legal é você não se preocupar tanto em escrever um livro, é você criar um lugar, eu penso assim, você criar um lugarzinho seu na internet, um Instagram, um blog, uma página, e ali você jogar seu conteúdo. Enquanto você cria conteúdo, você ou busca uma editora ou você arruma meios de publicar seu livro. E por ser independente, como é que você consegue esses eventos que você participa? Como é que funciona? Cara e coragem, eu mando e-mail, como aqui na Felipe Postos, eu já sabia que ia acontecer, aí alguém me arrumou o e-mail de alguém daqui, não me lembro exatamente como foi a história. Eu sei que eu comecei a mandar e-mail, falei, olha gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Gustavo Lacombe. Eu gostaria muito, vou mandar pra você meu release. Aí eu mandava o release e é isso aí. E a gente vai, cara. Agora, algumas bienais já têm feito postagem, fala assim, quem você gostaria de ver no nosso Bienal? E aí você bota, né, na internet e fala assim, peçam pra eu ir. A Bienal de Alagoas, Bienal de Pernambuco, tudo isso eu falo, gente, pedem. Pede aí, peçam pra eu ir. E qual que é a dica fundamental que você dá pra quem tá começando agora? Continuar lendo muito, não ter vergonha. Não ter vergonha de escrever. Cara, dias ruins todo mundo tem. Passar por dificuldade todo mundo passa. Tem hora que você pensa assim, não vai dar certo. E parece que realmente nada vai dar certo. Mas é você não desistir, nunca. Porque eu acredito que todo mundo tem seus dias ruins que tem a vontade de jogar tudo pro alto. Eu tenho os meus. Mas desistir nunca pode ser uma opção. E depois desses 3 tem mais um aí que tá vindo? Eu tenho mais 5. A minha ideia é chegar... Exclusivo, canal, se inscreva já. A minha ideia é fazer um texto fazer um livro de frase no final do ano e fazer um romance no ano que vem. Mas ainda assim, eu quero lançar outro de crônica na pegada dos outros 2, pra 2018, 2019. Mas você não acha que o público vai, começar a achar que é mais do mesmo? Não, como eu posso te dizer? Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu escrevia poesia. Depois da poesia eu fui pro quadrinho. Aí o pessoal achava que o meu livro de quadrinho era poesia infantil. Aí agora eu tô no pré-adolescente. Eu tô que nem você, crônica e um romance. E agora o pessoal acha que tudo que eu faço, inclusive os meus romances adolescentes, é quadrinho. E eles querem trabalhar em cima dos meus quadrinhos, porque foi onde que eu me lancei no mercado. Entendi. E você se lançou com crônica. Entendi. Você acha que não vai ter uma... Cara, não, assim, eu acho que existem vários... Uma repulsa do público, Não, talvez se o romance for ruim, Deus queira que não seja, mas talvez se o romance for ruim, alguém vai virar e falar assim, por que você não continua escrevendo crônica? Entendi. Mas eu acho que você tem que deixar o público, às vezes, se meter na hora de dar opinião, na hora de te ajudar a pensar. Agora, você tem que fazer o que você quer, ou então alguém muito próximo a você fala assim, poxa, acho que você devia dar esse passo. Entendi. Mas o público já caminhando contigo, ele vai entender. Não tenho não, cara. Então, gente, a gente vai finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer ao Gustavo. Obrigado, Gustavo. Obrigado pela oportunidade. Vou deixar aqui na tela todos os contatos dele. Mostrar os livros de novo. Os livros aqui. E é isso, gente. Espero que realmente se inscreva no canal, deixa aquele like. E a gente fica aqui na Felipe Postos. Semana que vem eu vou estar na Flickr e pode deixar sua mensagem pra todo mundo. Cara, agradecer a todo mundo que assistiu, continuar dizendo e militando pelo sonho. Acho que quem tem um sonho tem que continuar correndo atrás dele. A gente está aqui mostrando que viver um sonho é possível. Não só a literatura, como qualquer outro sonho que você tenha, não desista. Desistir nunca pode ser uma opção. E para quem quer escrever, tá aqui, ó. Viver um sonho é possível, publicar é possível. E qualquer coisa também, quem quiser mandar pergunta, eu super respondo depois. Você é um e continue acreditando. É o famosinho que responde, então. Eu respondo todo mundo, cara. É isso aí, galera. Muito obrigado e fui!